Olá, muito bom dia! Está no ar mais um Pode Falar. Hoje é sexta-feira aqui na TV A Sua Voz e a gente sempre trazendo, um assunto legal, dinâmico, de conhecimento para você. E hoje não vai ser diferente, Na nossa sexta-feira nós estamos recebendo aqui no Pode Falar o delegado de polícia, o Lucas Almeida, que vai falar um pouquinho pra gente sobre essa experiência, na polícia, contar um pouquinho como é que foi. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, Samara. Estamos felizes aqui em Pinhalzinho. Já estou trabalhando aqui cerca de 1 ano e meio. Cheguei no mês de dezembro de 2021. E aqui o trabalho não para. Hoje pela manhã estávamos em uma operação grande, visando ali o combate de tráfico de drogas e arma ilegal, Olha só. Tivemos apreensão de uma arma de fogo, várias munições. Também cumprimos mandado numa casa de um traficante que estava ameaçando pessoas com simulacro. Então, o trabalho aqui da Polícia Civil em Pinhalzinho não para. Sempre, Mas pra gente conhecer um pouquinho da tua história, como é que se deu a tua entrada na polícia? Como é que você escolheu essa carreira? A minha escolha foi um pouco influenciada pela minha família, Meu pai era perito criminal em Brasília, na Polícia Civil de Brasília, e minha mãe era agente da Polícia Civil de lá também. Então, tive esse exemplo em casa, sempre a gente escutando as histórias, contadas ali pelos meus pais, Então, isso incentivou um pouco, Mas eu falava pra mim, não, mas tem que ser chefe, Eu vou fazer concurso para delegado, fazer curso de direito. E sempre gostei dessa área de segurança, E então, daí o primeiro passo para a carreira do delegado é a escolha do curso de direito, Cursar o curso de direito. E aí depois, eu me formei na Universidade Católica de Brasília, e ali no final do curso já comecei a estudar para concurso, E aí fui fazendo provas, no Brasil inteiro, Fiz prova no Tocantins, Paraná, fiz no estado de Goiás, fiz em Minas Gerais, fiz em Santa Catarina, E aí tivemos ali a bênção de Deus de passar aqui em Santa Catarina. Que legal. Mas antes, de trabalhar, como demorou muito, eu tive que entrar com ação judicial em Santa Catarina. Eu trabalhei no Ministério Público da União, lá em Brasília, como analista processual. Então, trabalhei no Ministério Público lá em Brasília antes de vir aqui para Santa Catarina. Tá certo. E o policial civil, delegado, consegue ter uma vida normal, igual todo mundo, ou como é que é a vida de vocês? Tem que maneirar nas biritas, Não é igual todo mundo, tem que sempre... Não, fica feio, Então, assim, tem lugares que você... Não dá para ir em qualquer lugar, não dá para escolher, vou ali jogar uma sinuca naquele lugar ali, já não dá. Então tem que ter um comportamento mais comedido, mais recatado. Mas aí o povo costuma me ver aí pela cidade, eu circulo bastante, eu gosto também dessa aproximação com a sociedade. Com certeza. Mas ali, daquele jeito, não pode ser o delegado aí cambaleando com a latinha de cerveja na mão. Pega feio, daqui a pouco a sua voz tá... Fazendo notícia. Tá fazendo notícia ali do delegado, Tá certo. E tem uma coisa da profissão de vocês que dentro ou fora do trabalho vocês ainda continuam sendo policiais, Vocês nunca deixam de ser policiais, Isso é uma coisa diferente, É por isso que tem pessoas que perguntam que às vezes a gente tá no almoço de um amigo e estamos armados. Às vezes é uma pergunta que costuma acontecer muito. Eu falo, mas você não está trabalhando, por que tu tá armado? Porque a gente está trabalhando o tempo inteiro. Ainda policial. Nós somos policiais independentes, porque tá saindo da casa do amigo, se um desafeto teu tá lá na porta. Então, a gente sempre anda armado, Então, é uma pergunta que sempre fazem. Mas você é obrigado a andar armado sempre? Então, esse tipo de pergunta é bem recorrente. E o processo para elucidar um crime, por exemplo, como é que ele acontece dentro da polícia? Explica um pouquinho pra gente. Vou fazer primeiramente a diferenciação entre a polícia militar e a polícia civil. A polícia militar é uma polícia preventiva, Ela trabalha antes de ocorrer o crime. Já a polícia civil, ela trabalha depois que acontece o crime. Então, a polícia militar, ela tá fazendo rondas,
Por isso que até usa farda, né? Até fala, mas não é sempre que vocês usam farda. Hoje eu tô fardado porque eu tava em operação, né? Mas geralmente a gente não usa farda. Então, mas a Polícia Militar todo dia tá usando farda. Então, por quê? Porque ela tem esse caráter preventivo, né? Pro vagabundo olhar de longe, a Polícia Militar, ó, já não vou furtar, já não vou vender droga. Agora a Polícia Civil não. O vagabundo furtou e o vagabundo vendeu droga. Aí começa o nosso trabalho de investigação. Então, o processo de elucidação, primeiro com a comunicação do crime, né? Se você não sabe do crime, não tem como investigar uma coisa que você não sabe, né? Então, por isso que a população tem que informar, tem que ser parceira da polícia, né? Tem que comunicar, porque não adianta falar, porque vocês não resolvem ali o ponto de tráfico que tem naquele local, ou a pessoa sabe, né, de um caso de um estuprador, né, um cara que vive furtando mercados, né? Fala, bom, como é que não pegaram esse cara ainda? Tá, mas que cara que é? Fulano de tal. Tá, eu nem sabia que ele furtava. Mas não é obrigação de vocês? Não é obrigação nossa, né? A gente só sabe o que é comunicado pra gente. Se você sabe, por que você não comunicou? Então, se você sabe de um crime, de ocorrência do crime, o dever de cidadão é comunicar o crime. Tá. E como é que é a forma mais segura de fazer isso, delegado? Como é que a gente faz para denunciar algum crime e tal da forma mais segura possível para o cidadão? Tu pode ligar para a polícia, pode ir lá na polícia, na delegacia, né? Fica ali na Baixada Pioneira, né? Ali fica no mesmo prédio do batalhão ali, né? Da PM, né? Se quiser, não quero que falem que, né, que eu que denunciei, a gente mantém o sigilo, né? Tanto também pela ligação, tem o telefone da delegacia no Google ali, pode ligar à tarde, né? Porque o funcionamento ali é de meio-dia às 19, né? Então, funcionamento externo. Então, ali pode fazer uma ligação e fazer essa denúncia, né? Pode fazer até pelo site também da Polícia Civil, pode fazer denúncia também. Então tem vários canais aí para fazer denúncia. E aí tem alguns casos que vocês ficam muito tempo, né, na investigação até elucidar, né? Leva um tempo aí. Como é que é isso? Sim, eu já tive um caso de uma investigação que durou 2 anos. Nossa, tempão. Trabalho direto nisso. Então, né, às vezes um caso mais... Esse caso envolvia um estelionato, né? Então a gente não tinha identificação deles, sabia que eles estavam dando golpes, e aí tava ali, colhendo informação, de repente, chega um momento que surgem muitas informações ali, e aí a gente consegue, aí nesse caso até pedimos a prisão, né? Conseguimos prender toda a quadrilha, né? Eles trabalhavam ali com carga, né? Não era carga roubada, né? Mas eles conseguiam essa carga de mercadorias, né? Era papel, eles pegavam de tudo, né? Papel, pegava salgadinho, chocolate, tudo, né? E faziam, né, pegavam grande quantidade ali, de 200 mil, cerveja também, 300 mil, né, em mercadorias, né? E aí usavam ali uma fraude, né, para conseguir isso, e depois revendiam esse material, né? E ainda usavam uma pessoa jurídica ainda, né, em uma empresa ali de fachada que na verdade era usada somente para os golpes, né? Então, inclusive, deu um golpe de mais de 1 milhão ali numa empresa de aço e tal, lá do Ceará, uma multinacional. E a gente conseguiu, né? Pegava uma informação aqui, mas não conseguia saber quem era e tarará, de repente, né, veio tudo junto e aí funcionou e conseguimos prender a quadrilha. Então, às vezes uma investigação demora, uma investigação de homicídio, né? Demora mais tempo. E você, como policial civil, como delegado, você tem a impressão de que a polícia enxuga gelo? A gente vai lá, prende e resolve o negócio. Daqui a pouco o cara tá na rua, faz de novo. Como é que você tem visão disso? Porque às vezes pode ter esse senso, né? Principalmente pela a legislação muito garantista, né, que tem no Brasil, né? Então tem isso, né? Se a lei, né, vamos falar, o Código Penal tem um caráter preventivo também, né, que como seria o caráter preventivo do Código Penal? Tem uma pena ali, furtar de 1 a 4 anos. Então a pessoa que vai furtar sabe que ele vai ser preso, né? A partir do momento que aí aquilo ali não tem um caráter preventivo de assustar a população para não cometer o crime, né? O crime de tráfico de droga, a pena é alta, né?
Então, ela tem um caráter preventivo de dizer para a população, ó, se você fizer isso, você vai ser preso, vai ficar um tempo sem seus direitos, né, de liberdade. Agora, a partir do momento que vai lá, prende, solta, toda hora solta, ou a pessoa não é punida, meio que tu rasga o Código Penal, né? Então, tem isso, esse senso da população, às vezes a gente tem um pouco desse senso, mas a gente sabe que nós estamos sendo pagos para isso. Né? Se não fizer esse trabalho, imagina como seria, né? A gente faz o nosso trabalho. Então, eu mesmo, particularmente, depois que eu fecho a investigação, eu não fico indo atrás para saber se a pessoa foi condenada ou não, né? Tua parte tu entregou certinho, a minha parte, né? Eu fiz, né? Porque a gente está sendo pago para isso, né? Mas aí a gente sabe que muda, né? Muda a cabeça de juiz, né? Um pensa de um jeito, outro pensa de outro, aí o STJ pensa de um jeito, o STF de outro. Então, mas eu não vou ficar trabalhando por conta de entendimento de cabeça de juiz, né? Então, eu vou fazer o que é certo, que está na lei, no Código Penal, né? Investigação, fazer toda a parte ali de investigação e vou entregar o meu melhor. Com certeza. E como é que tá a questão de equipamentos aí da Polícia Civil? As condições estão boas de trabalho, efetivo? O que você tem para dizer pra gente sobre isso? A gente teve uma melhoria, né, com o final do mandato do antigo governador, né? A gente tem que enaltecer ali a questão de compra de equipamento, uma renovação, né? Tivemos ali a troca de um armamento, tivemos a aquisição de viaturas, né? Então, né, temos que enaltecer ali esse trabalho ali, né, do governo, da antiga gestão também, né? O empenho ali para essa renovação, né? Que a frota já estava bem velha, né? A frota já tinha 10, 15 anos, frota de veículo, né? Mais de 10 anos, então, né? E aí tivemos essa modernidade ali, né? E estamos vendo também no novo governo também um empenho aí para essas melhorias. Mas é sempre bom, né? A gente precisa, né, de ajuda dos parlamentares, né? Às vezes precisa, né, trocar um telhado, né? Então a gente precisa da ajuda dos parlamentares, uma emenda às vezes de um deputado estadual, né? Às vezes um carro mais assim, um carro específico para uma diligência tal, né? Então, ou um computador um pouco melhor para... Então a gente sempre precisa assim de recurso, né? Sempre tem a melhorar. E efetivo, como é que tá? Tá bom, sim, efetivo? Efetivo a gente precisa de mais policiais também, né? Perdemos alguns, né, que aposentaram, um aposentou, outro saiu. Então precisamos ali de, acho que pelo menos mais uns 3 policiais. E falando então das ocorrências, dos crimes, hoje você vê que a droga é o principal problema aí de todos os crimes que acontecem? Ou pelo menos um dos principais? Ou não? Não, tem, né? Todo lugar tem, né? Mas não vejo como principal, né? Tem uma violência doméstica que eu acho que é o principal ocorrência que tem aqui é violência doméstica. Pinhalzinho, eu ia te perguntar isso. Violência doméstica. Agora estamos em uma batalha que eu tenho travado com bastante ímpeto, é a questão do combate a estupro de crianças e adolescentes, né? Isso que é o estupro de vulnerável, né? Que é uma realidade que eu me assustei, né? Me assustei pelo tamanho da cidade, né? Então é uma coisa que a gente tem batido de frente, né? Por que, delegado? O caso por exemplo, vamos falar, o estuprador de criança é um cara que é trabalhador também. Ele não é o vagabundo, porque a gente tem na cabeça assim, o estereótipo. Quem é o vagabundo, né? Que a gente fala, né? Que a sociedade fala. O vagabundo é o droga, o nóia, né? É o nóia, o cara que não trabalha, o cara que furta um celular, o cara que às vezes rouba ali, né? Usa uma faca, né? O cara conhecido da polícia, digamos. Um traficante. Esse é o vagabundo, né? O estereótipo de vagabundo, né? Agora, o estuprador, ele é o cara que tá batendo ponto que não falta às vezes não falta um trabalho, um dia de trabalho. É o cara que paga as contas certinho, mas ali, às vezes é um avô, é um padrasto, que ele tem essa perturbação, né, mental lá, né, essa doença, e não falo doença para justificar, né, mas mas é um criminoso também, né, então a gente tem feito um trabalho duro também nesse tocante. E por ser esse perfil dessa pessoa que, às vezes é trabalhador, que não falta, que é mais difícil para a polícia para pegar esse tipo de pessoas ou não? Não, assim, às vezes tem dificuldades, por quê?
né? E importante, né, a gente bater nesse ponto. Às vezes há, vamos falar, omissões, né, de pessoas que não deveriam se omitir. Por exemplo, uma mãe que sabe que o marido dela está abusando de sua filha e não denuncia. Meu Deus. Então, né, nesse caso, isso dificulta a investigação. Porque a principal pessoa que deveria fazer uma comunicação do crime não faz, e às vezes até protege, faz um depoimento. Ao contrário, às vezes a filha denuncia no colégio, fala que está sendo abusada, a mãe, ao depor, fala o contrário, que a filha é mentirosa. Então, isso dificulta a investigação, né? Mas no final das contas, se ela faz isso, ela vai ser punida pelo mesmo crime que o padrasto ou outra pessoa que ela tem ciência e não está fazendo nada, ela vai ser responsabilizada da mesma forma. É importante a gente frisar isso aqui, né? Inclusive, eu já indiciei diversas mulheres por estupro da própria filha. Mas delegado, mas ela não fez nada, ela se omitiu. Na omissão dela, ela causou ali, a abertura, vamos falar assim, ela deu total abertura para o cometimento do crime. Então, ela é punida pelo mesmo crime que a pessoa ali, que o padrasto, ou às vezes um avô, ou um tio, cometeu. E esse tipo de crime, quando chega para vocês, assim, é meio destrutivo para as vítimas, né? Como é que vocês fazem esse acompanhamento, essa primeira parte aí? Chega sempre primeiro para vocês, geralmente? Ou primeiro para o social? Como é que é? Teve um caso, por exemplo, né? Tamanho, assim, a repugnância, né? Chegou ao nosso conhecimento de uma menina pelo posto de saúde, porque a menina estava cheia de doença, estava com sífilis, que teria pego do avô que tinha a doença e que teria estuprado a criança. E a gente fez toda a investigação e aí depois culminou na prisão desse sujeito, né? Então, você vê a destruição, né? E Meu não Deus. destrói só a criança, destrói toda uma família, né? Todo mundo, né? Nos casos de agressões também que você falou, as agressões domésticas, a gente vê muito uma coisa, delegado, e o pessoal comenta muito nas redes também, especialmente quando a gente faz notícias sobre isso, é que a vítima é agredida, chama a polícia vai lá, atende, daqui a pouco a vítima tá de novo morando com o agressor. Como é que é isso aí pra vocês? A gente faz a nossa parte, né? Claro que eu sou uma pessoa que compreende também, né? Que tem muita coisa envolvida, né? Não é só... É fácil eu chegar para lá, né? Eu sendo homem, e chegar na vítima, ó, ele é um traste, não volte para ele, né? É fácil eu falar isso. Mas e o que está por detrás? A pessoa tem filho junto? Isso já pesa. A pessoa depende economicamente do parceiro? Isso já pesa, né? Então são diversos fatores. Agora me desculpe falar, se a pessoa não tem filho e trabalha e não depende economicamente do cara e ainda volta com traste, aí eu converso, aí eu falo, né? Porque aí eu não vejo justificativa. Tem aquela questão da dependência afetiva, né? Também tem a dependência afetiva. Então tem a dependência econômica, dependência emocional, dependência afetiva, né? Então tem todas essas dependências, né? O caldo é mais grosso, né, do que a gente entende, né? É verdade. Mas, assim, a gente trabalha sempre para fazer o melhor, fazer a nossa parte, né? Essa pressão que há, às vezes, em diversos crimes, aí a pressão popular das pessoas, isso atrapalha a investigação da polícia, às vezes, ou não? A pressão popular? Isso. Aconteceu um crime, o pessoal fica ali, resolve, e aí? Ou na rede social, ou enfim, isso atrapalha ou não o trabalho da polícia? Depende, né? Eu acho que não atrapalha muito, né? Não atrapalha muito. Porque assim, né, a gente trabalha com o nosso tempo, né? Não adianta, por exemplo, igual esse caso que eu citei, né, de uma investigação que durou 2 anos. Não adianta atropelar, entendeu? Pode ter clamor da sociedade, eu vou fazer o que é certo no tempo certo, né? Claro que a gente depende também de material humano, né? Às vezes isso dificulta, às vezes causa ali uma demora dos procedimentos e tal, mas, né, a gente trabalha com o que tem da melhor forma possível, né? Às vezes a pressão da sociedade até ajuda. Às vezes a pressão da sociedade até ajuda. Às vezes, no caso, por exemplo, né, vamos falar em tese, né? Às vezes um juiz que é mais garantista e tal,
né? Às vezes uma pressão da sociedade é boa, mas independe também, o juiz também não fica cedendo à pressão de ninguém também, é a mesma coisa que a Polícia Civil, né? Mas às vezes a pressão da sociedade é importante até para as pessoas ali, todos os entes públicos envolvidos, né? Saberem, ó, pô, a população está interessada nisso aqui, né? Não é um caso qualquer e tal, né? Ó, né? Eles estão preocupados e tal, né? Estão temerosos, né? Então, a gente dá uma atençãozinha assim. Tá certo. Doutor, qual que foi o caso mais inusitado que você já atendeu? Você lembra alguma coisa para falar pra gente, assim? Foi bem diferente na tua carreira aí? Teve um caso, tivemos uma operação de estelionato também, né, envolvendo ali um haitiano, né, ele estava vendendo passagens, né, vendendo passagens e tal, mas só que não tinha passagem nenhuma, né, principalmente ele estava ali dilapidando o patrimônio ali de outros haitianos, né, estava dando golpes em outros haitianos. E daí, chegamos, tínhamos o mandado para casa, aí entramos lá. Entramos na casa e o cara não estava, a princípio, né? E naquela época a gente até podia, antes da lei de abuso de autoridade, a gente entrava com tudo, né? Entrava com toda a equipe da Record junto, né? E nesse caso ali a gente até, no caso a gente só teve ali um desfecho favorável por conta ali da equipe do jornalismo que estava com a gente. Olha só. Por que, delegado Lucas? Não, então, a gente olhamos tudo e não achamos nada, não achamos o cara, precisava do cara, precisávamos apreender o celular do cara, né, do suspeito. E, ponto, a gente já estava a ponto de sair e o cinegrafista foi e falou, ó, tem alguém ali, a gente já tinha olhado na cama, não tinha visto nada. Olhou, deu aquela olhadinha, né, rápida, né? Não tinha visto nada. Aí de repente, tem alguém lá embaixo. Aí ele filmou, viu o movimento, o cinegrafista. E aí foi lá, virou a cama, o cara tava escondidinho lá, bem na quinazinha ali da parede, bem assim, cara, né? Não deu pra perceber ali de início. Então aí tivemos esse êxito e o cara tava pelado. Meu Deus! Tava pelado. Aí, isso, inusitado, hein? Inusitado, o cara até se mijou ali na hora. Então, foi uma situação inusitada. O cara tava pelado E foi preso igual, né, doutor? Foi não teve igual, choro. Né? Depois botou a bermuda, mas foi preso pelado. Ai, tá certo. E agora a gente deu risada disso, né? Eu ia te perguntar a mais triste, a mais impactante, assim. Você falou dos crimes de estupro, eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis mesmo, né? Porque por vocês serem seres humanos, além de profissionais, né? Mas tem alguma que tu se lembra, assim, que foi mais impactante pra ti, pra tua vida, assim? Impactante. Essa situação aí dessa menina, né? Me deixou bem sensibilizado, dessa menina que pegou sífilis do avô, inclusive foi condenado, né, o judiciário sentenciou ali. Então, acho que foi mês passado, né, que saiu a sentença dele. Então, né, foi um caso que me sensibilizou, sabe? Porque a menina, a assistente social falou que ela foi fazer todo o coquetel lá de medicação e tal, e fazer, né, antibiótico e tal. E aí quando ela fez uma visita lá, ela falou, ela só queria uma coisa, ela falou, assistente, agora eu posso ir para a escola? Tadinha. Então isso me sensibilizou bastante, né? É muito, muito difícil, né, para lidar com essas situações, né? Por mais que vocês estejam acostumados, né? E às vezes a criança nem sabe o que está acontecendo, né? E aí, todo nesse tempo aí da tua profissão, aí das ocorrências, enfim, o que tu leva pra tua vida de estudo? O que tu tira de lição? O que tu carrega dentro de você? Não, isso foi a profissão que me ensinou. Assim, quem quer entrar na polícia sabe que é um sacerdócio, né? Porque você tá ligado nisso 24 horas, né? Não tem descanso, você pode estar de férias, você não tem descanso, né? É difícil. A qualquer outra profissão você larga aqui, beleza, você vai pra praia, né? Na minha não. A gente alguém vai
vai tirar uma dúvida, vai mandar mensagem, às vezes um repórter vai lá e quer esclarecer alguma coisa, né? Um caso mais complicado, a tua equipe te liga, né? Para tirar essa dúvida, né? Você porque você, né? Dificilmente o policial não pega pilha, né? Na profissão. E aí você quer ver notícia, você vai ver Record, vai ver os crimes. Aí você vai ver um filme para descansar no Netflix, você vai ver filme de polícia. Ou seja, nunca sai, né? Então você não sai daquilo ali, você não desliga, né? É 24 horas a profissão. Vai ter que andar armado, então... o povo quer ter arma, né? Agora todo mundo quer ter arma. Né? Tu não sabe, cara. Tu tem que andar armado todo dia, né? Já que você falou desse assunto, tem uma pergunta sobre isso também. Essa onda aí da população se armar, que aconteceu de um tempo pra cá, como é que você vê isso aí? Isso é bom? Isso é ruim? Assim, quantos assaltantes morreram aí nesse tempo? Porque a justificativa era para repelir ali os assaltantes, né? Porque minha família vai ser amarrada e tal, e né, a gente tem que ter uma arma ali para dar a resposta ali. Né? É só ver. Né? Pouquíssimos, né, eu acho, né? Claro que tem áreas que você tem que ter arma, né? Mas eu sou contra o cara tá andando armado, a pessoa, o CAC lá tá andando armado, aí vai lá beber. Eu já fituei prisão de CAC que tava bebendo e depois falou que foi treinar. Eu prendi, entendeu? Então acho que tem que seguir. Se o cara é CAC mesmo, vai só treinar, né? Não é pra estar portando arma e mostrando arma, entendeu? Então tem que agir com seriedade, né? Então, mas em contrapartida, e o número de violência doméstica? Será que aumentou? Então a gente tem que fazer essa reflexão. Os casos de feminicídio, será que aumentaram? Então a gente tem que fazer essa reflexão, né? E as pessoas acham que é muito fácil, né, delegado? Eu tenho uma arma, vou atirar. E não é bem assim, né? É difícil. Portar arma é uma coisa, agora você atirar realmente, né? Isso é bem complicado, né? Então acho que tem que ter mais seriedade. Eu acho que tem que ter seriedade, né? Eu não sou contra os CAC, né? Eu só sou contra o abuso, né? O abuso, né? Porque se tu quer andar portando arma, faz concurso pra polícia, né? Agora, né, tu quer fazer a coisa direitinho, tu quer treinar, então beleza, ótimo, isso é legal, né? Tá certo. Então tá bem, esse foi o nosso Pode Falar de hoje. Obrigado, delegado Lucas, por participar e dividir um pouquinho a tua experiência com a gente. Ok, obrigado. Valeu, gente, nós voltamos na próxima sexta-feira com mais um Pode Falar. Até mais!